Hello, pessoas, novamente, vamos lá. Pessoas, para encerrar então, tem mais aqui 3 questões de geometria analítica e uma questão geral, tá? Uma que tem frações, tem geometria simples e exercícios gerais, tá? Vamos lá. A 26. Um terreno tem sua forma indicada na figura a seguir. Aí ele colocou uma figura lá, vocês observam, não é uma figura convencional, né? Tem um triângulo em cima e um quadrilátero embaixo. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono, né? Pentágono não regular, não tem uma fórmula específica para resolver isso aí. Se as medidas indicadas na figura estão em metros, então a área desse terreno é 580. Gente, questão bem simples, pediu a área. O que vocês precisam lembrar? A área de figura composta sempre separa em figuras conhecidas e resolve pedaço 1 e pedaço 2. Vocês estão cansados de saber disso, né? Faço a área 1 aqui. Faço a área 2 aqui, ó. Simples. A questão, de fato, é simples. É só calcular a área, né? São duas figuras conhecidas, se eu dividir, então, bem tranquilo. Só vou colocar para cá para aproveitar o espaço. Vamos lá. O que é a área 1? A área 1 é um triângulo, né? Como é que eu faço a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2, porque ele me deu um triângulo retângulo, né? Ó. Qual é a base desse triângulo aqui? A base é 20, né? Ó, base 20, ok? E qual é a altura do triângulo? 15, né, gente? Porque sempre a base e a altura são os lados consecutivos do ângulo de 90 graus, né? Ó, dividido por 2. Gente, pelo amor de Deus, ó, essa sim é bem fácil, né? Ó, 20 simplificado por 2 fica 10, e aí 10 vezes 15, 150. Então, essa área 1 é 150, ok. Metros quadrados. Agora, para a área 2, o que eu preciso lembrar para a área 2? A área 2 é um trapézio, né? Olha só, eu tenho aqui duas bases paralelas, ó, essa em vermelho e essa em vermelho. E a altura aqui também. Gente, olha, já deu tudo, ó. Ele deu as bases paralelas, é um trapézio retângulo, bem fácil. Como é que eu calculo a área 2? Vamos lá, ó. Área 2, trapézio, igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos lá. Então, ó, quem que é a base maior disso aí? E não tem a base maior, né? Ó, a base maior é essa parte aqui em verde. Ó, ele não deu essa parte em verde. Então, o que eu preciso fazer? Calcular ela. Gente, esse triângulo aqui tem lado 15, esse triângulo aqui tem lado 20. O que isso lembra vocês? Que tipo de triângulo bem importante eu foco sempre em todas as aulas de geometria? O triângulo pitagórico. Vocês lembram do triângulo pitagórico? Ó, 3, 4 e 5. Se os catetos ele me deu 20 e 15, qual é a relação que nós temos aqui? Do 3 para o 15 vezes 5, do 4 para o 20 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. Triângulo pitagórico é importantíssimo que vocês lembrem. Então, pronto, ó, já tem o que eu preciso, já está aqui. Tá? Ele não me deu diretamente, mas fácil para eu achar, né? Então, vamos lá. Então, base maior, 25, mais a base menor, 18, lá embaixo. Talvez não dá para ver bem aí, porque a imagem realmente está pequenininha, tá? Mas aqui embaixo é 18. E a altura aqui dá 20, ó. Pelo amor, a altura é 20, dá até para simplificar com o denominador 2. Olha só, moleza a questão, moleza. Tá? Essa sim, eles quiseram ajudar vocês. Ó, 20 simplificado por 2 fica 10. E aí ficamos com o quê? Ó? Fazer direto, tá? Área 2 igual a 25 mais 18, ficamos com 43. 43 vezes 10, 430. Então, a área do trapézio 430, como a área tem que somar as duas, né? Então, a área total ficamos com 580, que de fato a afirmação é verdadeira. Ok? Verdadeira. Bem fácil essa aqui, muito fácil, gente, muito fácil. Nível ensino fundamental, essa questão aqui, tá? Sabendo que é uma verdadeira, vamos lá ver as afirmativas, ó. Sabendo que é uma verdadeira, eu já tiro a A e já tiro a D. Gente, olha só. Tirando a A e a D, ó, a 4 eu já sei que ela é falsa, eu nem preciso calcular e nem vou calcular, tá? E agora, resolvendo ou a 2 ou a 3, já é suficiente para responder a questão, tá? Se a 2 for verdadeira, é a C. Se a 3 for verdadeira, é a B, tá? Vamos lá. Vamos resolver a 2 aí, para que vocês vejam que é bem fácil, tá? Ó,
é que fica lá? Uma barra de alumínio em formato de paralelepípedo tem as dimensões 9, 8 e 6. Então, ó, uma barra de alumínio em formato de paralelepípedo tem essas dimensões aqui nela. Então, um paralelepípedo ali. Ok? Tá. Tem as dimensões 9, 8 e 6. Tá, vamos ver. Paralelepípedo é fácil, né, gente? Ó, se deseja-se derreter essa barra e remodelá-la em 2 cubos de mesmas dimensões, sem que se desperdice quantidade alguma de material, então cada cubo deve ter aresta medindo 6. Gente, fácil também, ó, porque ó, ele vai derreter esse cubo aí. Se ele vai derreter esse cubo, é o volume que ele está trabalhando, né, gente? Ele vai derreter, não tem como derreter a área, né? Então, ó, comprimento vezes largura vezes altura, ficamos ali com 9 vezes 8 vezes 6. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 6, 7 vezes 6, 420. 2 vezes 6, já perdi. 7 vezes 6, 42, 720. 2 vezes 6, 12. Então, 432. Esse é o volume, tá? Centímetros cúbicos, ok? Tudo bem? Ó, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse volume e ele vai derreter essa barra aqui e vai transformar em 2 cubos. Como ele vai transformar em 2 cubos? Eu vou dividir por 2, né? Porque são 2 cubos iguais. Então, isso significa que o volume de cada cubo, ó, volume de cada cubo é igual a 216 centímetros cúbicos, né? O volume de cada cubo. Tudo bem? Isso aí. E agora, o que a gente precisa lembrar? Qual é a fórmula do volume do cubo? Ó, volume do cubo igual a lado ao cubo. Gente, só isso aqui. Lado é aresta, né? Então, 216 igual a lado ao cubo. Que número que elevado ao cubo dá 216? Se eu extrair a raiz cúbica, vamos ficar com 6. De fato, é verdadeira. Tá? Então, A1 é verdadeira, A2 é verdadeira. Eu já matei a questão. Letra C. Ok? Isso aí. Tudo bem? Bem tranquilo. Ok? Mas, ó, eu vou fazer a 3 também, porque a 3 é bem gostosa de fazer. A 3 é de conjunto, né? Eu acho que, no geral, os alunos gostam de conjunto, tá? Então, eu vou fazer a questão ali também. Essa questão de conjunto aí, tá? E ela é bem fácil. Na verdade, a questão de conjunto é fácil, né, gente? Vamos fazer os 3 aqui. Aqui, ó. Isso. Vamos lá. O que ela diz ali pra gente, ó? Para minimizar o desperdício de alimentos, um restaurante universitário resolveu fazer um estudo sobre o tipo de carne que os estudantes preferem. Foi realizada uma pesquisa com 80 estudantes. 50 responderam que gostam de carne de boi. Então, ó, gente, dica que eu passei para vocês já, né, nas aulas. Como é que eu sei que é um exercício de conjunto? Se tiver um grupo de pessoas que gosta ou faz a mesma coisa, é conjunto, galera, sempre, tá? Então, olha, fez uma pesquisa e um grupo de pessoas respondeu que gosta do mesmo tipo de carne. Então, isso é exercício de conjunto, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, quantos gostam de boi? 80. Posso preencher 80? Não. 50 gostam de... Não, a pesquisa foi com 80, ok. 50 gostam de carne de boi, ok. 35 de carne de frango, tá? Ó, frango. E 20 gostam de carne de porco, tá? Porco. Ok. Mas o que ele diz? 16 estudantes gostam de carne de boi e frango. 8 gostam de frango e porco. E 15 gostam de boi e porco. 5 gostam dos tipos 5. Então, eu começo a preencher no meio, que é 5. Vocês sabem disso. E agora a gente vai expandindo, tá? Lendo sempre de trás para frente, ó. Então, 5 estudantes gostam dos 3 tipos. Já resolvi. Ó, de trás para frente. 15 gostam de boi e porco. Ó. Boi tá aqui, porco tá aqui. Então, o resultado vai ficar nessa parte vermelha, tá? 15. Como o 5 já está ali preenchido, sobrou 10. Ok. Agora, lendo um pouquinho para cima de novo. 8 gostam de frango e porco. Ó. Frango e porco está nessa parte aqui em vermelho. Ó. Frango e porco. É 8. Como o 5 já está lá, sobrou 3. Ok. Lendo um pouquinho para cima. 16 gostam de boi e frango. 16 boi e frango.
Então, boi e frango está nessa parte grandona aqui em cima, 16. Como o 5 já está lá, sobrou 11. Ok? Tá. Aí, como o boi é 8, lendo de trás para frente, ó, 20 gostam de porco. Então, ó, na bola aqui do porco, temos 10, 5 e 3. Temos 18, falta 2 para 20. 35 gostam de frango. Então, 35. Na bola aqui do frango, ó, nós temos 11, 16, nós já temos 19. Para chegar no 35, falta 16. E no boi, que são 50, né? Tirando quantos já estão aqui no boi, ó, nessa parte vermelha aqui do boi, ó, 11 mais 5, 16, mais 10, 26. 26. Para fechar no 50, falta 24. E aí eu respondo a questão. Ó, questão de conjunto bem fácil. Nessas condições, o número de estudantes que gosta de carne de boi e frango, mas não gosta de porco é 12. Não, primeiro que não tem nenhum 12 na tabela. Segundo que, ó, gosta de boi e frango, mas não gosta de porco. É só 11, tá? Então, resposta 11, ok? Falsa também, tá? Por isso que eu consigo concluir, né, que a alternativa correta é aquela lá. Mas como eu disse, ó, sabendo só das duas primeiras, eu já respondi a questão, né? Mas eu fiz essa 3 porque ela é gostosinha de fazer por conta de conjunto, tá? Tudo bem? Essa 4, ela é uma igualdade de equações, mas também é fácil, tá? Tudo bem? E agora a gente tem as 3, talvez maiores, né? As 3 de geometria analítica aí. Vamos lá ver o que diz essa aqui de geometria analítica, tá? Ó. A equação da reta, que é paralela à reta R e passa pelo ponto A. Primeiro, essa questão aqui, acreditem, mas ela quase não tem cálculo. Por que ela quase não tem cálculo? Primeiro que ele fala reta paralela. O que significa reta paralela, gente? Ó, por exemplo, ó, essa reta aqui, ó, x mais y mais 7 igual a 0, é paralela com x mais y mais 10 igual a 0. São duas paralelas. Essa aqui, ó, 2x mais 3y mais 5 igual a 0, é paralela com essa aqui, 2x mais 3y mais 5 igual a 0. Essas duas retas são paralelas, tá? 2 a 2 no caso, ó. Essas duas de cima são e essas de baixo são. Como é que eu sei? Porque os dois termos de x e y, olha só, eles são iguais, ó. X mais y, tá vendo? Ó, olha só. 2x mais 3y, 2x mais 3y. Eu sei que essas retas são iguais por conta disso, tá? Ok? Então, aqui no texto, ele diz, ó, olha lá na afirmativa, a equação da reta tal e que passa pelo ponto tal é essa. Uma é paralela da outra. Então, ó, 3x, 4y, 3x, 4y. Então, sim, as duas são paralelas. Isso eu já posso afirmar. Agora, ele diz, ó, passa pelo ponto 1 e 6. O que significa passar pelo ponto 1 e 6? Passar pelo ponto 1 e 6 significa que eu vou substituir o ponto nessa equação. Só isso aqui, tá, galera? Eu vou substituir o ponto na equação, tá? A equação é qual? Ó, a equação é 3x mais 4y menos 21 igual a 0. Quando ele fala passa pela equação, significa que pertence. Eu vou substituir isso aqui. E se fechar igual a 0, é porque realmente pertence, senão não, tá? Então, ó, o x eu vou trocar por menos 1. E o y eu vou trocar por 6, tá? Então, 4 vezes 6, menos 21 igual a 0. Vamos lá. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 4 vezes 6, 24. Menos 21 igual a 0. Devo 13 e pago 24, 21. 21 menos 21, 0. Fechou. Então, sim, essa questão ela é verdadeira. Olha só que facilzinho. Tá? Mas, claro, primeiro eu teria que lembrar do conceito de reta paralela, né? É que elas têm o mesmo coeficiente de x e y, né? Elas têm os mesmos. E segundo, como ele falou que passa pelo ponto tal, então eu tenho que verificar se esse ponto de fato pertence, né, a essa equação. Então, essa aqui é verdadeira. Tudo bem? Então, ó, sabendo que é uma verdadeira, vamos lá para as alternativas. Ó, sabendo que é uma verdadeira, eu já descarto a C. Ó. Então, eu fico entre 1 e 2, 1 e 4, 1, 3 e 4. Tá? Então, ó, eu vou fazer a 2. Se a 2 for verdadeira, já é a letra A. Né? Eu vou fazer a 3. Se eu fazer a 3, a verdadeira já é a letra D. Né? Ok? Então, vamos lá. Onde é que estava a nossa? Aqui, voltando. Ok? Vamos lá. 2. O que ela diz na 2? Essa aqui é bem chata, tá, gente? A gente vai precisar lembrar dos conceitos legais aí. Ó,
As retas V e T estão representadas no plano cartesiano a seguir e são perpendiculares, tá? O que significa reta perpendicular? Reta perpendicular é que ela forma 90 graus aqui. Mas mais do que isso, para ser perpendicular, ó, qual é a condição de reta paralela mesmo? Ó, por exemplo, 3x mais 4y mais 7 igual a 0. 3x mais 4y mais 12 igual a 0. Essas retas elas são paralelas. Por que elas são paralelas? Ó, porque o 3 é igual ao 3, tá? dx. E o 4 é igual ao 4 de y, tá? Eu posso dizer que essas retas aqui são paralelas por conta disso, tá? No caso da perpendicular, a condição é um pouquinho diferente, tá? Olha só, eu vou ter 3x mais 4y igual a 7. Para ser perpendicular, olha só, eu tenho que ter os coeficientes trocados. Então, quem está com x é 3 e quem está com y é 4. Então, aqui eu vou trocar os valores. Ó. Então, eu vou ter 4x, tá? Menos 3y mais 7 igual a 0. Tá? Mais 7, vou colocar um 12 ali só para mudar o número. Tá? Então, para ser paralela, o valor de x e y perpendicular. O valor de x e y, do coeficiente de x e y tem que ser o mesmo para ser paralela, tá? Para ser perpendicular, eu tenho que trocar, tá? Dizemos o seguinte, para ser perpendicular, o coeficiente tem que ser o oposto do inverso. O que é o oposto do inverso? Oposto é que troca o sinal. Então, pode ver, ó, o 3 do primeiro vira o menos 3, né? E inverso troca o número, né? Então, 3x 4y, 4x menos 3y, tá? Então, nós precisamos ter essas condições ali para interpretar retas perpendiculares, tá? Então, só lembrem desse detalhezinho aí. Mas, claro, gente, isso não vai ser necessário para resolver a questão. Isso é só uma curiosidade para que vocês entendam a ideia, tá? O que a gente precisa fazer, então? Ó, primeiro, eu vou ter que achar, ó, vou colocar aqui em diagrama, tá? Então, primeiro, eu preciso achar a equação da reta V, tá? Primeiro achar essa. Depois, projetar a reta perpendicular dt, ok? Então, Então, primeiro eu tenho que achar a equação da reta V, tá? Como é que eu acho a equação da reta? Ele me deu 2 pontos, então eu consigo achar a reta V. E depois disso, eu acho a equação da reta T. Okay? É uma questão bem chata, realmente, como eu disse para vocês, tá? Vamos lá, então. Deixa eu só reduzir aqui, ficamos com 12. Ok? E depois achar a reta perpendicular de T. Ok? Vamos lá. Como é que eu acho a equação da reta, gente? Alguém lembra, talvez? Para achar a equação da reta, eu tenho que ter 2 pontos e eu aplico o determinante nesses 2 pontos, né? Então, vamos lá. Para achar a equação da reta, fazemos o seguinte, ó. Eu coloco uma barrinha vertical, né? Que lembra o determinante. Eu coloco x e y, que é fixo da fórmula. Eu coloco o primeiro ponto, ó, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é 0 e 2, tá? Eu coloco o outro ponto, que é esse aqui, 2 e 0, ok? Ó, sempre na horizontal. E repito o primeiro, né? Como a gente viu lá na área de 2 pontos, é a mesma ideia, tá? A área de triângulos repete o primeiro elemento, tá? Se você quiser trocar e fazer 0 e 2, 2 e 0, x e y, a ordem não importa, desde que você repita o primeiro que você colocou, está suficiente, tá? E agora você faz a multiplicação das diagonais. Vamos lá. X vezes 2, 2x, né? Aqui, ó, 0 vezes 0, 0. E aqui 2 vezes y, 2y, ok? Ó, isso aqui. E agora, do outro lado, que eu vou colocar aqui em azul, você tem que lembrar de trocar o sinal. Então, ó, 0 vezes y vai dar 0, não precisa colocar. 2 vezes 2 dá 4, né? Então, eu uso menos 4, sempre trocando o sinal. E aqui, 0 vezes x dá 0. Então, essa é a equação da minha reta. Igual a 0, né? Porque os pontos estão alinhados. Então, essa é a equação da minha reta, olha só.
Então, eu tenho aqui, ó, a equação da reta. Posso simplificar por 2, vai ficar lá x mais y menos 4 igual a 0. É isso aqui. Tudo bem? Menos 2, perdão, né? Menos 2 igual a 0. Tudo bem? Ó, menos 2 igual a 0. Essa é a equação da minha reta. Tudo bem? Então, eu posso lembrar disso daí. Tudo certo? Olha só. Ok? Essa é a equaçãozinha da minha reta lá. Tá? Essa é a equação da reta V. Tá? Ó, reta V. Ó. Reta V. Ok? Agora, o que eu vou ter que fazer? Agora eu tenho que achar a reta T. Ok? Mas aí tem um detalhe. O que a reta T é da reta V? A reta T é perpendicular, né? Então, como a reta T é perpendicular, o que eu preciso lembrar? Gente, a estrutura fica a mesma, tá? Eu só vou trocar os coeficientes de x e y e vou trocar o sinal. Então, olha só. Como a reta V é x mais y, a reta T vai ficar isso aqui porque é perpendicular, ó. Ó, aqui é 1, aqui é 1, né? Se eu trocar 1 com 1, vocês concordam que vai ficar o mesmo. Então, vai ficar o x mantém, o y mantém, ó. Os coeficientes, como é 1, vai ficar igual, só que aqui no meio fica negativo, tá? Por quê, gente? Porque na reta perpendicular tem que ser o oposto do inverso. Então, a gente troca o x por y, né? O coeficiente do x com y, e troca o sinal também, porque como tem que ser o oposto do inverso, tem que trocar o número e o sinal, tá? E aí, o que acontece? A reta T, observem, a reta T, a reta V, ela corta no ponto 2, né? Como é que ficou a reta V? X mais Y menos 2. A reta T, ela cortou no 3, então vai ficar x menos y menos 3. Olha só, é isso aqui, igual a 0. Então, essas são as minhas duas retinhas, tudo bem? Então, ó, somente com os conceitos ali de condição de reta, né? Tenho aqui as duas retinhas, pronto. Acabou a questão? Não, né, gente? O que eu resolvi aí até agora? Eu só achei a equação da reta, mas o que a questão pediu de fato? Vamos ler ela? Ó, sendo as coordenadas do ponto A, M e N, ó, A é o ponto de encontro das duas, ou seja, é a interseção. E como é que eu faço a interseção de duas retas? Sistema, né? Então, eu vou ter um sistema com x mais y menos 2 igual a 0, e vou ter um outro com x menos y, porque são perpendiculares, menos 3 igual a 0. É isso aqui. Tudo bem? Agora, resolvendo o sistema, nós temos o quê? Ó, sistema simples, porque eu consigo já anular os y, vocês observam. E aí vai ficar o quê? 2x menos 2 e menos 3, menos 5, né? Vou jogar o 5 para o outro lado positivo já, tá? Ó, menos 2 e menos 3, menos 5, já joguei para cá. Então, o x vai ser o quê? 2,5. O x vai ser 2,5. Por que é 2,5, gente? Porque 5 dividido por 2 é 2,5, né? Pelo amor de Deus, ok? Achei o x. E para achar o y, o que eu faço? Escolho uma equação e troco o valor de x por 2,5. Então, vamos lá. Vou escolher essa primeira porque é melhor, porque está tudo positivo, né? Então, vai ficar ó, x mais y menos 2 igual a 0. Então, ó, o x vale 2,5, que eu já achei. O y, ainda falta eu achar, menos 2 igual a 0. 2,5 menos 2, 0,5, né? Então, vai ficar y. Opa, ficou curtinho aqui o espaço. Deixa eu puxar para cá. Ó, então, 2,5 menos 2 fica 0,5 mais y igual a 0. Ou seja, o 0,5 passa para o outro lado, negativo. Isso aqui, né? Então, o y é menos 0,5. Ou seja, gente, esse ponto que eu estava procurando é isso aqui. Ó. Tá, ó. É 2,5 para x e 0,5 negativo para y. É isso aqui. Olha só como tem lógica, né? Tem coerência. Tudo bem? Como ele pediu a soma dos dois é 2, né? Pode ver, ó. 2,5 menos 0,5 vai dar 2. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Sabendo que a 1 e 2 são verdadeiras, eu consigo resolver e já matar a questão, a letra A, ok? Mas claro, né? Daria para a gente fazer as outras questões também, ok? Vou fazer só mais essa 3 aqui, ó, porque essa 3 é um conceito, tá?
Ok? Mas, ó, lembre, gente, reta paralela, xy é o mesmo coeficiente, tá? Só troca o termo independente, porque senão, se for o mesmo, é a mesma reta. E reta perpendicular, troca o coeficiente e o sinal do meio, tá? Sempre, ok? X sempre vai ficar positivo, tá? É uma das condições para a equação da reta, tudo bem? E aí, aqui, na questão 13, então, como eu disse para vocês, ó, a afirmativa 3, a gente já resolveu a questão, mas vou resolver a 13 aqui para vocês também, ó. O que ela diz, ó? Os pontos A, B e C pertencem à circunferência. Então, a sua equação é, e aí aqui ele deu a equação. Gente, não tem cálculo para essa questão aqui, ó. Eu já sei, só olhando para isso aqui, que isso aqui é falso. Por que isso aqui é falso, gente? Toda equação de circunferência tem que ter o valor de x e y sendo igual, tá? Então, por exemplo, ó, x ao quadrado, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6 igual a 1, por exemplo. Ou 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a, sei lá, 50, por exemplo, tá? Ou 10x ao quadrado mais 10y ao quadrado igual a 1000, por exemplo, tá? Então, esses três casos representam circunferências, tá? São circunferências, pois os coeficientes de x e y são iguais, tá? Então, esses casos representam circunferências, tá? Esse aqui que ele deu no texto, não, tá? Por quê? Porque o valor é diferente. Ó, aqui eu tenho 45x² e aqui eu tenho 18y². Isso representa uma elipse, tá, gente? Por que é uma elipse? Porque o lado x é maior que o lado y, tá? Ó, o lado x é maior que o lado y, então as distâncias são diferentes. Isso aqui não é circunferência, tá? Por isso que a questão foi proposital dar essa equação feia aí. Olha que ridículo que é isso aí, né? Ó, 45, 18, não é aplicável números feios assim, né? Então, a questão colocou isso justamente porque vocês precisariam lembrar da propriedade, tá? Então, sabendo que essa 3 seria falsa, né? A gente descartaria as duas últimas e ficaria, né, entre A e A e a B, tudo bem? Então, ali é uma questão de conceito também. E a última, o que ela pede na última? Vamos ver, ó. A reta y igual a menos x mais raiz de 2 é secante à circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Gente, o que eu aconselho vocês a fazer, né, numa questão assim? Primeiro, o que é algo secante? Né? Ó, deixa eu desenhar aqui para vocês, ó, as três posições relativas, ó. Ó, existem três posições relativas para vocês lembrarem da reta e circunferência, né? Ó, por exemplo, essa reta aqui é externa, essa é secante e essa é tangente. Olha só. Aqui nós temos reta externa, aqui nós temos reta secante e aqui nós temos reta tangente, ok? Isso aqui. Tudo bem? Então, essas são as posições relativas que é importante que vocês lembrem, tá? Então, nesse caso, o que dá pra gente pensar, galera? Olha só. Eu não preciso desenhar isso aqui. Eu não preciso calcular isso aqui. Só desenhando essa circunferência, que é simples, e desenhando essa reta, que não é tão simples, mas eu consigo, eu tenho como desenvolver a questão, porque a questão não quer saber talvez o ponto de encontro, a interseção delas. A questão só quer saber a posição relativa, só quer que você diga se é secante ou não, tá? Então, a gente vai desenhar essa circunferência, tá? Vamos desenhar essa circunferência? Olha só, deixa eu pegar um plano cartesiano aqui, ó, para a gente desenhar essa circunferência bem bonitinho. Peguei um plano cartesiano, tá? Vamos desenhar essa circunferência aqui, ó. Primeiro ela diz, né? É sempre melhor desenhar a circunferência primeiro, tá, galera? Como é que eu desenho uma circunferência, ó? É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Como é x ao quadrado mais y ao quadrado, significa que essa circunferência não possui variação, tá? Porque só tem uma circunferência simples, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, o centro dela é aqui na origem, ó, aqui no ponto do meio, aqui em vermelho, tá? Sempre. E esse 1 significa o raio, tá? Sempre o raio ao quadrado. Então, raio ao quadrado igual a 1, consequentemente, o raio vai ser 1, né?
O que significa uma circunferência de raio 1, gente? Ó, vou aumentar aqui o desenho para vocês. Ó. Circunferência de raio 1 significa isso aqui. Ó. Significa que tem vértice aqui no 1, aqui no 1, aqui no 1 e aqui no 1. Então, é uma circunferência que passa por esses 4 pontos. Ó. É uma circunferência aqui. Olha só que linda. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa é a circunferência que nós estamos trabalhando. Tá? Olha só. Ok? Ela tem centro na origem, porque é uma circunferência simples, e ela tem raio 1. Então, é um para cá e um para cá. Tudo bem? É isso aqui. Tá. Agora, a gente precisa desenhar a reta. Né? Olha só, a circunferência já está lá linda e maravilhosa. Agora, a gente só precisa desenhar a reta. Qual é uma dica para vocês desenharem a reta, gente? Para desenhar a reta é bem fácil. Ó, tem essa aqui. Deixa eu só pegar aqui. Para desenhar a reta, ó, men y igual a menos x mais raiz de 2, tá? Para desenhar a reta, olha só. Primeiro vocês trocam x por 0. Se o x for 0, o que vai acontecer se o x for 0? Se o x for 0, vai ficar y igual a raiz de 2, não é isso? Ó, vai ser isso aqui. Ó. Se o x for 0, vai dar isso aqui. Não é isso? Ó. Ok? Aí vocês acham o ponto que corta no eixo y. Então, ó, eixo y corta na raiz de 2. E agora a gente faz o contrário. A gente troca o y por 0. Tá? Olha só. Se eu trocar o y por 0, o que vai acontecer? Vai dar isso aqui. Ó. Vai dar 0 igual a menos x mais raiz de 2. Ou seja, esse x vem para cá positivo. Vai ficar x igual a raiz de 2. Olha só. Fica isso aqui. Né? Ó. Então, y raiz de 2 e x raiz de 2. Tá vendo? Ó, são esses pontos. Então, eu vou marcar aqui no gráfico. Tá? Ó. Lembrando, x é raiz de 2 e y é raiz de 2. Né? Ó. Os pontos que eu determinei aqui. Então, vamos lá. Quanto que é a raiz de 2, gente? Raiz de 2 é 1,4, né? Ó. Opa. Raiz de 2 é 1,4, né? Então, ó, o x vai bater lá no 1,4. Onde é que fica 1,4 mais ou menos? 1,4 fica mais ou menos aqui, né? Ó, aqui é 1, aqui é 1,5, 1,4, mais ou menos aqui, ó, tá? E y também é 1,4, né? Então, 1,4 vai ser aqui, ó. Ok? Ó, porque aqui é 1, aqui é 2, né? Ó, aqui é 2, aqui é 2, né? Então, 1,4 vai ser aqui, ó, tá? Não, é raiz de 3, né? Deixa eu ver. Não, é raiz de 2, isso aí. Raiz de 2. Então, são nesses pontos aqui, ó. Raiz de 2, que é 1,4. E aqui também, ó. Raiz de 2, tá? Aqui nós temos os dois pontinhos. Se eu traçar uma reta passando por esses pontos, o que vai acontecer? Uma reta passando por esses pontos, ó. Ó. Essa circunferência vai ser tangente, tá? Ó. Tangente. Ok? Então, ó. Mesmo sem calcular nada, eu consigo resolver essa questão de posição relativa. Tá? Tudo bem? Então, nós temos aqui tangente, como ele afirmou que é secante, não. Tá? Então, secante ela teria que passar dentro. Né? Se passasse dentro, aí sim. Ok? Mas nesse caso ela é tangente, então, falsa para essa aqui, nada a ver. Tudo bem? Então, temos ali a letra A. Tudo certo? Ok? Vamos lá, então, para a última questão. Deixa eu ver, eu selecionei duas aqui, são duas de circunferência. Deixa eu escolher uma, porque eu já estou cansado também, gente. Já é 4 horas aqui gravando. Deixa eu ver qual é melhor. Tem uma que é desse ano e tem uma que é desse ano e uma que é do ano passado. Deixa eu ver. Eu vou fazer essa última aqui, que ela traz mais conceito. Aqui dá 2 iguais de área, essa aqui é a área também. Eu vou fazer essa questão aqui, tá? Ó, vou fazer essa 27, a última para a gente encerrar, tá? É de geometria analítica na circunferência, tá? Vamos lá. O que ela diz? A circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y mais 9 é igual a 0. Possui centro 13,2 e raio 3. Gente, é uma questão facílima. Se vocês conhecem o básico de geometria analítica na circunferência, a questão de fato é facílima, tá? O que vocês precisam lembrar? Tá? Ó, existem fórmulas para lembrar de centro e raio. Tá? Ó, primeiro, a estrutura de uma equação na circunferência é essa aqui, ó. É isso aqui, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b
ao quadrado igual a raio ao quadrado, tá? Essa é a estrutura de uma equação geral da circunferência, tá? Essa é a estrutura, tá? Ó, ok? Ó, essa é a estrutura. Deixa eu aumentar aqui e colocar um 20. Ó, essa é a estrutura da circunferência, tá? Claro, quando ela está na sua forma reduzida, né? Aí é o seguinte, ó, o A e o B são as coordenadas do centro, ok? Centro. E o R é a coordenada do raio, ok? É isso aqui, tudo bem? Beleza? Quando eu tenho a equação na forma, essa é reduzida, tá? Quando eu tenho a equação na forma geral, aí a estrutura é isso aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais aqui, ó, mais ax mais by mais c igual a zero, tá? Essa é a forma geral, tá? Porque a forma geral está igual a zero, ok? Então, ó, essa é a equação reduzida, tá? E essa é a equação geral. O que eu preciso lembrar ali? Existem fórmulas para eu lembrar do centro e raio, tá? Então, para achar o centro, ó, o centro, o que é o centro? Na verdade, aqui não é A e B, tá, gente? Deixa eu só apagar aqui, porque senão vai parecer que é a mesma variável, né? Não é A e B, o correto é usar alfa e beta, tá? Só para modificar ali, ó, alfa e beta, tá? Ó, isso aqui. Então, para achar o centro alfa, ó, olha só que bacana, ó. Para achar o centro alfa, o que eu faço? Eu pego o A e divido por menos 2. Olha só isso aqui, tá? Então, o meu centro aqui é 6, né? Ó, menos 6. Se eu pegar menos 6 e dividir por menos 2, vai dar 3. Pode ver como fecha o 3 aqui, ó. O 3 aqui no centro, tá? Agora, para achar o centro beta, como é que eu acho o centro beta? Ó, o centro beta vai ser o B dividido por menos 2. Olha só. Então, se eu pegar o centro beta aqui em vermelho, ó, menos 4, opa, ó, o centro B aqui, ó, o menos 4 dividido por menos 2, vai dar quanto? 2, olha só. Então, o centro do meu gráfico está correto, ó, isso aqui, tudo bem? Então, o centro está correto, né, ó, alfa e beta. E para achar o raio, existe uma fórmula para o raio? Existe uma fórmula para o raio também, tá? Ó, é uma fórmula bem mais chata, tá? Ó, raio igual a raiz de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos o c. Alfa e beta é o centro, tá, gente? Então, são os valores que eu achei ali do centro. Então, como é que fica para achar o raio aqui, ó? Para achar esse raio, então vai ficar o quê, ó? Raiz de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos c. Então, vamos lá. Quanto vale alfa? Alfa é 3, né? Então, ó, 3 ao quadrado mais o beta, que é 2 ao quadrado, menos o c, que é 9. Pode ver lá, o c é 9, né? Ó, o 9zinho lá, né? Ok? Não é A e B, tá? É alfa e beta, é o centro. Muita gente se confunde aí. Então, o raio vai ser igual a... Vamos ver, ó. 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 4 dá 13. 13 menos 9 dá 4, né? Então, o raio é raiz de 4, ou seja, o raio é 2. Então, o raio dessa questão é 2 e não 4. Então, essa aqui já é falsa. Ó, sabendo que a 1 é falso, eu já elimino a B e a C, tá? Ok? Eu fico entre A e a D. Primeiro, que a 2 eu não preciso nem calcular, porque eu sei que é verdadeiro, tá? E nem vou calcular, porque essa 2 dá um cálculo absurdo de grande, tá? A gente vai ter que fazer uma posição relativa, vai ter que fazer, ó, primeiro ele fala, ó, sabendo que a reta é tangente. Então, se a reta é tangente, ela tem ponto de encontro, é tangente no ponto P. Então, a distância de P, a interseção com o eixo das abscissas é 6. Primeiro, a gente vai ter que achar o ponto P. E como é que a gente acha o ponto P?
Para achar o ponto P, gente, nós vamos ter que fazer um sistema de equação não linear e vai dar resposta, vai dar Bhaskara, vai dar resposta decimal. Então, essa questão não é para vocês resolverem. A ideia é fazer a primeira justamente para anular a segunda, porque eu resolvendo a primeira e achando que é falsa, eu tiro essas duas aqui e sei que a 2 é verdadeira. Então, ou a 3 ou a 4 é verdadeira. Tudo bem? E aí, olha só o que ele diz, ó. A área do quadrado inscrito em A, tá, na circunferência, é 16 unidades de área. Olha só. Aqui, o que eu preciso fazer? Ó, o que dá para eu fazer aqui, gente? Se eu quiser, eu posso desenhar essa circunferência. Vamos desenhar? Ó, se eu desenhar a circunferência, fica isso aqui, ó. O centro é lá no 13, 2, né? Então, ó, 1, 2, 13, 2. Ó. O centro é aqui, ó. Pode ver, ó. Centro 3 para o x e 2 para o y, ok? E o raio dessa circunferência é 2, pelo que a gente viu antes. Então, como é que eu desenho uma circunferência? Ó? Raio 2, então vai ser 2 para a direita, ó, vai vir aqui para o 5. Os limites, né? 2 para cima, vai vir aqui, estava no 2, vai subir aqui no 4. Olha só que legal. Vai vir 2 para a esquerda, então vai vir aqui no 1. E 2 aqui, ó. Essa é a minha circunferência, tá? Aí eu posso desenhar. Então, ó, por isso que eu disse que eu sempre gosto, por isso que eu sempre digo que eu gosto de geometria analítica. Por quê? Porque o desenho facilita pra caramba. Você consegue desenhar na geometria analítica, ó. Esse é o desenhozinho, ó. Esse é o desenho que nós temos da geometria dessa circunferência. Isso é muito legal, tá? Ó, essa é a circunferência que nós temos. Tudo bem? E aí ele diz, ó, a área do quadrado inscrito é 16. Primeiro, um quadrado inscrito. Vamos desenhar um quadrado inscrito? O quadrado inscrito pode ser aqui nesses vértices que eu fiz, ó. Ó, o quadrado pode ser nesses vértices que eu fiz aqui, ó. Ok? Ó. Pode ser nesses vértices que eu fiz aqui, ó. Quadrado inscrito. Porque se é quadrado inscrito, o quadrado está dentro, né? E aí, o que eu preciso lembrar desse quadrado? Olha só, um item que a gente viu nas aulas lá de geometria, ó. Ah, ele quer a área disso aqui, ó, né? Para achar a área, eu tenho que achar o lado, né, gente? Para ter a área, eu tenho que achar o lado primeiro, né? O que eu preciso achar aí? Olha só, essa medida aqui não é o raio? O que é isso aqui? Ó, o raio, né? O raio é quanto o raio mesmo? O raio é 2, né? Ó, como o raio é 2, o que eu consigo achar? Ó, vou escrever aqui de um ladinho, ó. Ó, vou escrever aqui. Ó, o raio é igual a metade da diagonal. Olha só, o raio não é igual a metade da diagonal? É isso aqui. Então, esse é o cálculo que eu preciso fazer para calcular. Tá, gente? Olha só. Esse é o cálculo que eu preciso fazer. Então, vamos lá. Como é que eu calculo aí? Ó? Raio igual a diagonal por 2. Ok? Quanto que é o raio? 2. Qual é a fórmula da diagonal? Vocês lembram? Lado raiz de 2. É a fórmula da diagonal do quadrado, né? Essa é importante que vocês lembrem. Dividido por 2. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo, perdão, está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 4 igual a lado raiz de 2. E essa raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Ó. Aí vai ficar isso aqui, ó. Lado igual a 4 sobre raiz de 2. Olha só. O que eu consigo fazer ali agora? Racionalizar. Raiz de 2 aqui, raiz de 2 aqui. E aí, eu tenho o lado. Achando o lado, eu consigo fazer a área, né? Ó, 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2 com raiz de 2 embaixo, 2, né? Posso simplificar esse 4 com o 2, então o lado vai ficar 2 raiz de 2. Ó. Esse é o lado do quadrado. Tendo o lado do quadrado, aí eu calculo a área. Como é que eu faço a área do quadrado? A área é igual a lado vezes lado, ou seja, 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 vai ficar o quê? Ó, primeiro, o 2 de fora com o outro 2 de fora fica 4, e o 2 de dentro com o 2 de dentro, raízes iguais, anula a raiz, fica só o 2. Então, a área vai ser 8, o que é falso, né, gente? Completamente falso, porque ele falou que é 16, né? Ok? 16, então, falso. Sabendo que a 3 é falsa, só sobra a alternativa a letra D, né? Mas eu também posso fazer a D e, na verdade, seria bem mais fácil fazer a D, né? Ok? Ó, eu só fiz essa C aqui para a gente lembrar dessa ideia da diagonal, né? Mas, ó, a D, o ponto 4 e 1 é interno. Gente,
O que é interno? Interno é o que está dentro, né? A circunferência é a mesma. É a mesma circunferência em todas as questões, né? Então, ó, interno. Se eu sei o desenho, gente, é só desenhar. Ó, só marcar aqui o ponto 4 e 1. 4 está aqui e 1 está aqui, ó. Esse ponto aqui, sim, é interno. Olha só. É interno. Então, como é interno, verdadeiro. Ok? Ó. 4 e 1. Ok? Isso aqui. Tudo bem? Pronto, eu já respondi a questão. Ah, professor, e se eu não souber desenhar, se eu não tiver o desenho, como é que eu calculo isso aí? Gente, caso vocês não saibam desenhar, para calcular o ponto interno, o que vocês fazem? Vocês pegam o ponto e substituem na fórmula, tá? Então, o x você troca por 4 e o y você troca por 1. Se a resposta der negativo, é porque sim, ele está dentro. Se a resposta der igual a 0, é porque ele está na circunferência, no contorno. E se a resposta der positivo maior que 0, aí ele está fora. Tá? Então, é isso que vocês precisam lembrar. Então, ó, vou fazer até aqui rapidinho, ó, aqui em cima, ó, no espacinho que tem aqui. Vou trocar o x por 4, ó. Então, vou fazer rapidinho lá, ó, 4 ao quadrado, mais o y eu troco por 1, 1 ao quadrado, menos 6 vezes o x, que vale 4, menos 4 vezes o y, que vale 1, mais 9 igual a 0. Pode ver, ó, vamos ver, ó. 4 ao quadrado, 16. 1 ao quadrado dá 1. 6 vezes 4, 24 negativo. 4 vezes 1, 4 negativo. Mais 9. Olha só que bacana quanto que vai dar isso aqui, ó. 16 mais 1, 17. 17 mais esse 9 aqui no final. Ó, 16 mais 1, 17. 17 mais 9 aqui no final vai dar quanto? 26, né? Positivo. E devo 24 e devo 4, devo 28. Ó. Devo 26... Tenho 26, deu 28, menos 2. Como deu menos 2, interno, ok? Então, existem duas formas de vocês acharem isso aí, tá? Ou desenhando ou calculando, tá? Essa é a posição relativa de ponto e circunferência, tá? De reta e circunferência foi aquela que a gente fez na questão anterior, né? Ó, que ele falou secante, né? Então, tem a externa, secante e tangente. E essa aqui é a posição relativa de ponto e circunferência. Ok? Tudo bem? Então, ó, ficamos assim, gente. Não sei se vai ter alguém que vai ver todas essas 4 aulas, porque foram 4 horas de vídeo, tá? Mas se tiver alguém ok, comenta lá na próxima semana. Quero ver, né, se teve alguém realmente que assistiu. Mas tudo bem, a minha parte eu fiz, eu espero que vocês passem, tá? É o meu grande objetivo aqui, ok? Até mais!